irmãos, Atos capítulo 9, eu vou ler do verso 1 ao verso 19. Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. Acompanha comigo, a palavra do Senhor diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão, verso 10, Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, verso 13, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias, verso 17, foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Até aí. O tema ou o título que eu dei para essa exposição, para essa mensagem é Um Improvável Convertido. Um Improvável Convertido. No século XIX, essa é uma história real, existiu um indiano chamado Sadhu Sundar Singh. E a história desse indiano, ela é interessante porque ela é semelhante com a história de Cristo. Sundar, mais fácil, ele nasceu em meio às profundezas de uma cultura e de uma religião indiana, numa família Sikh. Durante a primeira parte da vida, Sundar ele foi levado por sua mãe, semana após semana, para sentar-se aos pés de um sadhu, né, que é um homem santo ascético no judaísmo, na religião hindu, no hinduísmo. Mas com a morte da sua mãe, Sundar, que tinha apenas 14 anos, ficou desesperado e agressivo. A biografia dele conta essa história. E ele começou a nutrir um ódio muito profundo para com os cristãos e para com os missionários locais, a ponto de rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia em praça pública, destruir a Bíblia página por página e atirar a Bíblia nas chamas. Não demorou muito, esse jovem indiano de 14 anos decide tirar a sua própria vida.
Só que antes de decidir tirar a sua própria vida, e ele arquitetou tudo, ele falou, ao amanhecer eu vou me lançar na frente de um trem. Às 3 horas da manhã, a biografia dele conta que ele se levanta da cama e sai para o pátio ali da sua residência, tudo escuro, madrugada, uma madrugada fria. Ele vai para um banho luar, que era uma cerimônia hinduísta, e ele volta para o seu quarto. E quando ele retorna para o seu quarto, em uma profunda angústia, esse jovem se ajoelha no chão do seu quarto e diz assim, olha, Deus dos cristãos, se você realmente existe, aparece para mim. Aparece para mim e me mostra o caminho da verdadeira luz e da verdadeira paz, porque senão, quando amanhecer, eu vou dar cabo da minha vida. E esse jovem de 14 anos, ele não sabia o que esperar, ele não sabia se surgiria uma voz, se ele iria contemplar ou ver alguma coisa. Só que nada acontece. Passa-se algumas horas, o tempo estava se aproximando, né, do amanhecer e dele cumprir o seu plano de suicídio. Ele vê uma pequena luz no seu quarto. E ele diz, já amanheceu, então eu vou para a estação de trem. E quando ele abre a porta do quarto, ainda é noite lá fora. E ele volta para o quarto. E quando ele volta para o quarto, a luz está mais forte. Ele ergue a cabeça e ele vê uma luz e uma nuvem dentro do seu quarto. E quando ele olha para essa luz, ele contempla um rosto, uma face. Mas não era a face dos deuses hindus. E dessa luz que brilhava no seu quarto, ele escuta uma voz. E essa voz dizia assim, por que você me persegue? Eu morri por você. E então a história desse indiano se desenrola e ele se torna um missionário. E ele abre mão de tudo para viver exclusivamente para o Evangelho e sai ali pela região da Ásia e por toda aquela parte mais ocidental ali, oriental, proclamando e pregando o Evangelho. Por que eu me lembrei dessa história? Porque hoje nós vamos ver a história de Saulo. Um homem que estava caminhando rumo a Damasco, e uma forte luz brilha, e Jesus se revela a ele. O texto de Atos capítulo 9 começa dizendo que Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas que autorizavam Saulo a ir a Damasco e prender os cristãos que estivessem nas sinagogas, proclamando o nome de Jesus. É interessante porque esse relato de Atos capítulo 9, ele não é detalhado. O verso 1 e 2 só diz assim, olha, Saulo respirava ameaças de morte e vai ao sumo sacerdote pedir autorização. Mas quando a gente vai para Atos capítulo 26, você não precisa abrir. Do verso 9 ao verso 11, o próprio Saulo, ele vai detalhar a forma como ele perseguia os cristãos. E lá em Atos 26 diz assim, eu pensava, Saulo dizendo, que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. E castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Atos 26, do verso 9 ao verso 11. Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Saulo não virou Paulo depois da sua conversão. Paulo é o nome da diáspora. Paulo é o nome que Saulo se identifica para a diáspora, para os gentios. Mas para os judeus, Saulo se identificava como Saulo, porque no hebraico, Saulo é Saul. O Saul, de Saul e Davi, Saul significa Saulo. Mas para o povo gentil, Paulo não se identificava como Saulo, mas ele se identificava como Paulo. Então, Paulo e Saulo são as mesmas pessoas. Às vezes a gente diz, né? Era Saulo, mas depois que teve um encontro com Cristo, virou Paulo. Não, é a mesma pessoa. O nome é o mesmo.
Só que Paulo, ele se identificava com os judeus, com os gentios da diáspora, e Saulo era o nome que ele se identificava na comunidade judaica. O interessante do termo respirando, né? Ele respirava a ameaça contra os discípulos. Esse termo traz a conotação de existência, né? Porque ninguém existe sem respirar. Então, Lucas, que está escrevendo Atos, ele está querendo nos mostrar que quando Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos, ele estava querendo nos dizer que Paulo tinha a perseguição aos discípulos a causa da sua vida. Saulo não pensava em outra coisa a não ser o quê? Perseguir os discípulos de Jesus. Então ele respirava. O sentido da existência, o sentido da vida de Paulo era a perseguição contra, né, ou a perseguição aos discípulos de Jesus. Só que o texto mostra para mim e para você que Saulo não estava sozinho nessa perseguição. Porque os versos 1 e 2 vai dizer o quê? Que ele vai até o líder do Sinédrio, ele vai até o sumo sacerdote e ele pede, olha, você tem autoridade, me dê cartas que autorizem a continuidade da perseguição. Ou seja, Saulo, ele estava amparado pelo sistema religioso da época. A figura do sumo sacerdote, do líder do Sinédrio. Lembre, Sinédrio era onde Estevão foi julgado. As pessoas que estavam no Sinédrio foram as pessoas que pegaram Estevão, jogaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Essas pessoas, esses líderes davam autoridade para Saulo prender os discípulos de Jesus. Queridos, isso deve mostrar para mim e para você que a religiosidade ela nunca teve uma ligação com a mensagem pregada por Jesus. A essência da religião é uma, a essência do evangelho é outra. Evangelho e religião nunca combinou e nunca vai combinar, não tem a mesma mensagem, muito menos a mesma essência. Saulo, contudo, não contava que no caminho para a cidade de Damasco, com cartas que o autorizavam a prender os discípulos de Jesus, Damasco ficava a mais ou menos 240 quilômetros de Jerusalém, a pé 6 dias. Ele era obstinado na causa de perseguir. Só que Saulo não contava que, nesse trajeto, a vida dele iria mudar de forma radical. Na verdade, Saulo não sabia que no caminho de Jerusalém a Damasco, ele seria comissionado para uma missão. Uma missão que seria, agora sim, o sentido da sua vida. Saulo nem imaginava que no caminho para a cidade de Damasco, ele seria encontrado pelo próprio Senhor da igreja. Senhor esse que ele tanto perseguia. O Senhor dos discípulos que ele ameaçava. O texto mostra no versículo 3 que isso acontece, né? Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz surge. Só que Saulo não estava sozinho nessa viagem. Saulo estava acompanhado, provavelmente de militares. Mas sabe, o texto diz que somente Saulo, foi comissionado pelo Senhor. As pessoas que estavam com Saulo ouviram a voz de Cristo, o verso 7 diz isso, mas eles não viram ninguém. Só que o texto não fala mais nada sobre aqueles que estavam com Saulo. O Evangelho, ele promove momentos de tensão na nossa vida. O Evangelho, ele produz algumas perguntas que muitas vezes não têm respostas. Por exemplo, por que Jesus comissionou só Saulo e não todos que estavam com ele? Por que Paulo foi salvo e os outros provavelmente não? Por que uns vão para o céu e outros serão lançados no inferno para sempre? O Evangelho promove essas tensões. E o Evangelho promove essas tensões por quê? Porque o Evangelho ele não é um ansiolítico, né? Uma água com açúcar. Você está nervoso, aí você toma uma água com açúcar para você ficar um pouco mais calmo. O Evangelho é uma mensagem avassaladora. Por que tem pessoas que eu amo que não estarão no céu? E sabe por que eu estou falando isso essa noite? Porque nós não podemos deixar que as nossas emoções nos levem a duvidar e a descrer das verdades bíblicas.
Porque muitas vezes as nossas emoções podem nos levar a negar as verdades da Escritura. Preste atenção, Paulo foi comissionado, os outros não. Paulo teve um encontro, foi Paulo, Saulo, que ficou cego. Foi Saulo que ouviu a voz do Senhor, foi Saulo que teve o seu coração transformado, os outros não. E o texto narra para mim e para você que no momento em que uma luz brilha, isso aqui no grego é glória e é cará. Essa luz no grego é glória. Então quando essa glória resplandece, Saulo vai ao chão. Ele não caiu do cavalo não. Ensinaram errado para a gente. Não tem cavalo na história. Saulo está a pé. Mas quando essa glória brilha, Saulo se prostra. E quando ele se prostra, ele escuta uma voz, e essa voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 4. E aí o texto vai mostrar um breve diálogo entre Saulo e Jesus. Queridos, Saulo sabia que aquilo que estava acontecendo era alguma coisa diferente. Saulo percebe algo extraordinário acontecendo. É por isso que ele diz: quem és tu, Senhor? Ora, Saulo conhecia a Torá, Saulo conhecia o Antigo Testamento. Ele não era leigo, ele não era iletrado. Saulo sabia que quando Deus chama Samuel, ele diz: Samuel, Samuel. E agora a voz diz: Saulo, Saulo. Saulo sabia que esse movimento era algo de outra realidade. Saulo era conhecedor da lei, ele sabe, ou ele sabia, sobre as teofanias. Que palavrinha é essa, André? Manifestações de Deus. Coluna de fogo à noite, manifestação de Deus. Nuvem durante o dia, manifestação de Deus. Sarça ardia e não se consumia, manifestação de Deus. O anjo apareceu, manifestação de Deus. Saulo sabia que Deus, no caso Cristo, quando ele se manifesta, é algo sobrenatural. Só que aí o mais impossível acontece. Quando Saulo pergunta: quem é você? Senhor? E aí Jesus diz: sou eu. Verso 5: eu sou Jesus a quem persegues. Nesse encontro de Jesus com Saulo, e nesse breve diálogo, preste atenção, Saulo teve toda a sua crença desconstruída. Porque Saulo não era discípulo de Cristo até o presente momento. Saulo não acreditou na vinda de Jesus. Saulo não acreditou que aquele Messias crucificado era o Filho de Deus. E muito menos que ele havia ressurgido de dentre os mortos. Saulo não cria na obra vicária de Cristo da cruz. Para Saulo, Jesus, o Jesus morto no Gólgota, era um traidor, assim como Estevão. E assim como Estevão deveria ser apedrejado, esse Cristo também. Para Saulo, Jesus, o da cruz, era um traidor do judaísmo. Só que quando ele tem esse encontro com Cristo, todos esses pressupostos que fez de Saulo o grande perseguidor do cristianismo na era primitiva da igreja cai por terra. Agora Saulo está de joelhos, está envolto por uma luz tão forte, prostrado ao chão, ouvindo: eu sou Jesus a quem persegues. No grego é assim: sim, certamente eu sou o Jesus a quem persegues. Saulo estava no martírio de Estevão. Saulo ouviu as palavras de Estevão: eis que vejo os céus abertos e vejo Jesus, o Filho de Deus, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Certamente nessa hora, Saulo diz: aprovei a morte de um inocente. Aprovei a morte de um discípulo do Senhor. Como que nós podemos aplicar até esse momento tudo isso que foi dito? A grande pergunta é: pelo que você tem respirado? Qual que é a causa da sua vida?
que é a sua missão? Você foi tocado pelo Evangelho ou você tem sido apenas um fiel cumpridor das regras religiosas? Saulo, antes de ter esse encontro com Jesus, ele observava rigorosamente as leis. Ele observava rigorosamente as normas religiosas. Mas Saulo não conhecia o Senhor. Ele pensava que estava servindo a Deus, mas na verdade ele estava perseguindo ao Senhor. Existem pessoas assim hoje na igreja. Religiosos que cumprem normas, regras, leis, mas que não conhecem a Cristo. E perseguem, muitas vezes por meio das normas da religião, os verdadeiros discípulos de Jesus. Veja que interessante. O texto começa falando que Saulo perseguia os discípulos, mas quando Jesus se revela a Saulo, ele não disse que ele está perseguindo os discípulos. Jesus diz, você está perseguindo a mim. Sabe por quê? Porque toda vez que alguém persegue o discípulo de Cristo, é a Cristo quem ele está perseguindo. Toda vez que alguém se levanta contra a igreja do Senhor, não é contra meros mortais que essas pessoas se levantam, mas elas se levantam contra o próprio Cristo. Quando Cristo aparece para Saulo na beira da estrada de Damasco, ele não diz, por que você está perseguindo as minhas ovelhas? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Não, ele diz, por que você me persegue? Porque toda vez que se persegue a igreja de Jesus, é a Jesus quem essas pessoas estão perseguindo. João 14:20 diz, naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós está em mim, e eu em vós. Não tem como perseguir o corpo sem perseguir a cabeça. Não tem como afrontar a igreja sem afrontar a Cristo. Sabe, quando eu estava lendo esse texto, preparando a mensagem, eu falei, Senhor, por que você não fulminou esse infeliz aqui? Poderia, né? Estou parecendo os discípulos, manda fogo do céu, Senhor. Jesus poderia ter fulminado esse fariseu, ele poderia ter acabado de uma vez com todas com Saulo, assim como aconteceu com aquele homem bem intencionado que colocou a mão na arca e foi fulminado. Mas o que Jesus faz? Olha o verso 6. Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que precisas fazer. Jesus já dá a ordem. E Saulo já obedece. Aqui Jesus mostra quem é que está no comando. Aqui Cristo mostra quem está no controle. Saulo, que antes respirava morte e destruição, agora está obediente. O texto bíblico nos mostra que Saulo, ao se levantar, ele estava cego. E é engraçado porque esse termo no grego, ele traz a conotação de, assim, que Saulo estava com seus olhos abertos, mas não enxergava nada. É tateando no escuro, né? Fica no breu, você está com o olho aberto e você não consegue enxergar nada. Essa era a condição de Paulo. Enxergava coisa alguma. Foi guiado pela mão até a cidade. Vem cá, Saulo, você que é tão independente, você que é tão dono de si, você que é tão cheio da razão, você que é todo poderoso, você que está com as cartas na mão, vem cá que eu vou te guiar. E o texto diz que ele fica 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar, versos 8 e 9. E Deus dá tempo para Saulo lidar com a maior crise da sua vida. Qual é? A conversão. A maior crise da vida de uma pessoa é a conversão. Mas eu jurava de pé junto que eu estava certo. Aí vem Jesus e diz, não, filho, você está errado. Mas eu fui educado aos pés de Gamaliel, o
top do top dos rabinos. E no judaísmo era assim, ó, você começava a estudar, aí você tinha um professorzinho aqui. Quando o aluno ficava melhor que o professor, aí ele subia de nível, aí ele ia para um rabino mais inteligente. E o último do último era Gamaliel. E Paulo estava estudando com Gamaliel, por quê? Porque Paulo já era conhecedor e mais sábio do que todos os outros rabinos. Assim era a ascensão no judaísmo. Queridos, aquele que caminhava a Damasco para triunfar sobre os discípulos, agora estava prostrado. Aquele que respirava ameaças e tinha um desejo latente de matar os discípulos, portava a carta do suprassumo da igreja, da religião, o sumo sacerdote, cheio de autoridade, agora estava cego. Cego e completamente dependente de Cristo. O homem que vislumbrava a perseguição, agora está isolado num quarto. Queridos, Jesus fere Paulo em sua visão, leva esse homem para um quarto, deixa ele sem comer, deixa ele sem beber, deixa ele sem enxergar. Cristo torna Saulo cego fisicamente para que ele pudesse começar a ver espiritualmente. Sabe? E trazendo esse momento e aplicando esse momento para nós hoje, Jesus faz assim até hoje. Ele tira certas coisas de nós, para que a gente possa, na realidade, ver aquilo que de fato importa. Ele tira o nosso emprego, que é para a gente ver quem que nos sustenta. Ele tira, sei lá, o seu namorado, a sua namorada, para mostrar quem você deve amar verdadeiramente. Cristo permite a doença para mostrar quem tem o poder e o cuidado sobre nós. Jesus permite o sofrimento para mostrar quem de fato é a nossa segurança. Cristo tira a visão de Saulo, para que Saulo possa ver o quão cego espiritualmente ele estava. Quando a luz de Cristo brilha, queridos, as escamas caem dos nossos olhos. Percebe a soberania de Deus na conversão de Saulo? Olha, o verso 10, 11 e 12 é muito interessante. O texto diz que havia em Damasco um discípulo, não era um apóstolo, era um discípulo. Era um homem qualquer da igreja, não tinha cargo, não tinha autoridade, era um discípulo. Era um homem que amava Jesus. E Jesus aparece em visão para ele e diz assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Vai na rua tal, vira ali, quebra para cá, anda mais um pouquinho, vai ter uma casa do portão amarelo. Naquela casa tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias, eu quero que você entre naquela casa, porque Saulo está de joelho orando. E nesse momento, Ananias, eu estou aparecendo para Saulo e dizendo, olha Saulo, vai aparecer um homem para você aí no seu quarto, chamado Ananias. Ele vai colocar a mão sobre você e você vai voltar a ver. Soberania. Ele diz para Ananias o que ele tem que fazer, e ele diz, Ananias, fica tranquilo, porque Saulo já sabe que você vai chegar lá. Antes de você chegar lá, ele já sabe. Porque quem está nessa história sou eu, Ananias. Só que, obviamente, Ananias, como ser humano, ele resiste, né? O texto vai dizer, verso 13 e 14. Ele sabia quem era Saulo. Ananias já havia ouvido falar de Saulo, das perseguições de Saulo, do consentimento de Saulo a provar a morte de Estevão. Bem provável que Saulo nunca matou ninguém. Mas como ele diz em Atos 26, eu votava. Eu dava um voto de consentimento. Muitas vezes nós agimos como Ananias. A gente não quer ir até os Saulos que Cristo coloca em nosso caminho. Afinal, a gente sabe que é uma pessoa difícil, talvez até perigosa. Saulo?
Que Saulo vá para o inferno. Quem mandou ele perseguir? Quem mandou ele ser cruel? O problema é de Saulo. É muito fácil desejar o inferno para aquele a quem nós não amamos. Hitler? É fácil colocar Hitler no inferno. Merece mesmo, como se eu e você não merecêssemos. Hitler, que vá para o inferno mesmo. Mas sabe o que Jesus está querendo nos ensinar aqui através de Ananias? Que nós não podemos rejeitar aquele a quem ele escolheu. Senhor, Saulo de Tarso? Mas eu ouvi aí que ele persegue, ele manda prender, ele volta para matar. Eu ir lá, Ananias, vai lá. Ele já sabe que você vai lá, Ananias. Senhor, quando deixamos de pregar o evangelho, por supor que aquela pessoa não quer saber do evangelho, querido, lembre de Saulo. Lembre do perseguidor da igreja. Lembre do improvável convertido. Jesus está ensinando para mim e para você que são pessoas como Saulo, que ele escolhe para ser instrumento de pregação do evangelho. Versos 15 e 16. Eu escolhi para levar o evangelho aos gentios. A igreja missional, ela é composta de pessoas assim. Pessoas que eram como Saulo, mas que por terem sido encontradas por Jesus, percebem que eram cegas, e pela graça de Cristo na cruz, passam a ver. Não ver com os olhos naturais, mas ver e contemplar aquilo que é de uma outra realidade, aquilo que é de uma outra dimensão. Qual a aplicação que a gente pode trazer para o nosso coração é: não duvide do poder do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para transformar o coração mais duro, para mudar o coração da pessoa mais intransigente, mais intolerante. O Evangelho de Jesus é poderoso para tocar agora, nesse momento, no coração daquela pessoa que nada quer saber dele. Talvez seja o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez o seu filho, talvez o seu sobrinho, não sei. Não duvide do Evangelho. Ele é o poder para transformar. Ele é o poder para salvar. Não sei. Talvez você tenha desistido do seu filho, está nas drogas, na prostituição, não sei. Não duvide do Evangelho. Esse texto da conversão de Saulo nos mostra que para Cristo não existe nada impossível. Ele aparece para Saulo, ele aparece para Sandur, para o indiano, ele aparece para mim, para você, por meio da palavra. Jesus tornou o líder religioso intolerante, cego no seu legalismo, zeloso na sua religiosidade, o maior líder cristão de todos os tempos. E é para isso que nós somos chamados. Pregar essa mensagem que é poderosa. Pregar essa mensagem para aqueles que estão cegos nos seus pecados. Somos chamados para gritar em alta voz essa verdade que liberta, essa verdade que traz vida aos mortos. Ananias representa aqui nesse texto a igreja, representa a mim e a você, a obra de Cristo. É Ele quem faz tudo, é Ele quem apareceu para Saulo no caminho, foi Ele quem cegou Saulo, é Ele quem se revelou a Saulo. Mas após o processo de conversão, Saulo foi acolhido por Ananias. A igreja não pode rejeitar aqueles a quem Cristo chamou, porque a igreja é o local onde pecadores restaurados são acolhidos. A igreja missional, queridos, é a igreja que prega essa mensagem que gera vida, mas também é essa igreja que acolhe os novos irmãos na fé.
Ananias, obedientemente, depois de resistir um pouquinho, né? Ele vai ao encontro de Saulo. E Ananias, ao invés de encontrar um homem furioso, ele encontra um homem carente da comunhão com Cristo. Da comunhão cristã. O que Ananias faz? Esse é um miserável. Perseguiu, né? Tá vendo aí, né? O que acontece, né? O que Ananias faz? Verso 17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Saulo, irmão. Ananias ora por Saulo, reconhece Saulo como irmão em Cristo. Após a oração de Ananias, o texto mostra que algo como escamas caem dos olhos de Saulo, verso 18. Assim Saulo recupera a visão, após 3 dias de jejum e oração. Saulo não é mais Saulo no seu interior. Não é mais aquele homem intolerante, não é mais um perseguidor da igreja. Saulo é um irmão em Jesus. E o texto diz que ele foi batizado. Agora, o homem que for encontrado por Jesus Cristo se torna pregador das boas novas. Verso 19, e tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Vai para o verso 20. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Igrejas missionais, queridos, são formadas por pessoas que eram como Saulo, mas ao serem encontradas por Jesus na estrada da vida, se tornam proclamadores das boas novas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Saulo sai de Jerusalém para Damasco com uma carta que autorizava a prender os discípulos nas sinagogas de Damasco. Como que termina o texto? E logo passou a pregar a Jesus na sinagoga, dizendo ser ele o Filho de Deus. É bem verdade que Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, em Damasco, antes de voltar a Jerusalém, está lá em Gálatas 1, verso 17 e 18. Mas enquanto ele esteve em Damasco, ele pregou nas sinagogas de Damasco. Porque Saulo, ele deveria ser aceito pela igreja. Se ele chega em Jerusalém sem dar evidências da sua conversão, a igreja não o aceitaria. Ia mandar matar Paulo. Agora, a grande pergunta que devemos aplicar ao nosso coração é: qual é o Saulo que Jesus tem colocado no seu caminho? Você, como Ananias, um discípulo de Jesus, tem resistido a orar por algum Saulo? Ananias foi ordenado a ir até Saulo, não para converter Saulo, porque Ananias não tinha poder para isso, mas para orar por ele. Igrejas missionais pregam, igrejas missionais oram, igrejas missionais evangelizam, a igreja vai. Como tem sido a sua postura? Acabamos de ver que Jesus, quando encontra o coração humano, ele traz vida, as escamas caem dos olhos, e essa pessoa se torna um pregador do Evangelho. O ponto é que hoje Cristo usa como regra a pregação do Evangelho para se revelar. Manifestações como a Saulo, manifestações como a Sandu, o indiano, acontece. Aconteceu com o indiano, aconteceu com um rabino russo, mas não é a regra é a revelação por meio da palavra. Tanto que Paulo, em Romanos 10, verso 13 a 15, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Qual é a primeira atitude de Saulo após a sua conversão? Ele é batizado e sai pregando o Evangelho. Ele sai dizendo, ele é o Filho de Deus, percebe? Saulo prega que aquele a quem ele perseguia, de fato, é o Filho de Deus. Saulo está afirmando que o Jesus que Estevão viu é
aquele que for anunciado pelos apóstolos, é aquele que foi pendurado na cruz, é aquele que não foi encontrado no túmulo, é o Filho de Deus. Saulo está dizendo, olha, tudo aquilo que estudamos no Antigo Testamento, na lei, todas as profecias dos profetas, é ele mesmo. Quando Saulo afirma, caminhando para o fim, que Jesus é o Filho de Deus, Saulo está revelando o centro ou o cerne da fé cristã. E isso é ser missional. Proclamar que Jesus é o Filho de Deus, nascido da Virgem, morto e ressurreto ao terceiro dia. Qual é a conclusão de tudo isso? Queridos, uma igreja missional, ela não duvida do poder do Evangelho, porque nada é impossível quando Deus deseja curvar corações. 2, uma igreja missional acolhe os novos na fé. É aberta. É uma igreja que recebe. 3, uma igreja missional não resiste aos Saulos. Ah, não, é difícil demais, não quer saber de Cristo. Mas segue o exemplo de Ananias, acolhe, ora, intercede. E por último, uma igreja missional entende que todo aquele que é encontrado por Jesus se torna um agente proclamador do Evangelho. Assim como Saulo. E logo saiu, anunciando nas sinagogas de Damasco que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Um convertido improvável, uma improvável conversão. É a história de Saulo. Só que Saulo, ele é um espelho. Quando a gente olha para a história de Saulo, a gente tem que ver a nossa história. Não na perspectiva da perseguição, mas na perspectiva da graça. Saulo não merecia ser encontrado. Saulo não merecia ouvir a voz de Cristo. Saulo não merecia ter as escamas tiradas de seus olhos. Mas pela graça, ele foi. A história de Saulo é a minha história, é a sua história, é a nossa história. Feche seus olhos em nome de Jesus.